A Assembleia Legislativa de São Paulo irá reforçar a segurança das deputadas estaduais após um e-mail com ameaça de morte e tortura ser enviado a elas no último sábado. A decisão foi tomada na terça-feira, 3 dias após o e-mail que incluía ataques racistas, misóginos e que citava ainda familiares das deputadas. Sim, é verdade, as deputadas dessa casa, mas eu acredito que o parlamento dessa casa foi atacado, é crime, não foi só um crime que foi cometido por e-mail, pela internet a essa casa, ameaçando as deputadas que estão aqui, e dizer que todas as medidas para que nós cheguemos ao autor de fato da autoria desses e-mails, desses crimes que foram manifestados pela internet, venha a ser encontrado, venha a ser punido, para que nós possamos exercer o nosso trabalho nessa casa, mais uma vez falando que a política é um lugar de se fazer coisas muito bonitas. Eu creio nisso, por isso estou aqui. Que continuem trabalhando em paz, sem sentir medo, sem se sentirem ameaçados. Como nós não vamos trazer glória a quem não merece glória nenhuma, né? É importante dizer que as medidas estão sendo tomadas e que vai ser identificado. Eu acredito que nós, enquanto deputados, agora precisamos de toda a segurança para que nós possamos nos sentir em paz no exercício do nosso trabalho. As medidas de segurança foram definidas junto com o presidente da Casa e as forças de segurança. Elas incluem que cada deputada tenha acesso à proteção conforme sua necessidade, incluindo a disponibilização de carros blindados, mais a instalação de novas câmeras nos corredores da Alesp e o endurecimento no controle de entrada e saída. O caso repercutiu no pequeno expediente da Alesp na terça-feira. Quero aqui trazer uma indignação cada vez maior desta ameaça que as deputadas desta casa, uma parte delas, eu não sei se foram todas, sofreram no último sábado, recebendo e-mails, o e-mail institucional, com uma ameaça gravíssima de um sujeito denominado, o nome dele, Gabriel Astrogildo Dutra. Polícia, segundo a informação, a polícia já o interrogou e ele negou que tivesse feito esta ameaça. E na ameaça, ele simplesmente diz que está vindo assassinar deputadas aqui na Assembleia Legislativa, nos ofende com palavras de baixo calão, nos ameaça, muitas das deputadas com um cunho racista, outras ameaça os seus familiares, de modo que é assustador que ainda nós tenhamos essas práticas criminosas nas redes sociais. E quando a gente fala, a deputada Solange Freitas, que está aqui, não sei se Vossa Excelência recebeu. Beth Sarrão, que fazia a abertura dos trabalhos, destacou que, ao denunciar esse tipo de crime, não há como não falar da regulamentação das redes e o endurecimento de penas para quem comete esse tipo de atitude. Quando a gente fala desse tipo de ameaça, a gente também estende isso àquilo que todos nós estamos cobrando já há muito tempo, que é a regularização, regulamentar as redes sociais, porque não é possível que ali seja um espaço de onde se pode fazer tudo, onde se pode falar tudo, deputado Suplicy. E foi extremamente ofensivo. E é muito importante destacar que são sempre nós, mulheres, que acabamos de ser, não, além de ofendidas, né, coloca as nossas vidas e de familiares nossos, que foi o caso de outra deputada aqui, em risco. Então, a gente precisa que a casa tome medidas severas, rigorosas, no sentido de poder nos proteger. Não só a nós, deputadas, mas todas as mulheres desse parlamento, que trabalham, inclusive, aqui nesse parlamento. Porque a gente não pode levar em conta achando que é coisa de um louco que fez isso. Não. Ou que é uma brincadeira. Essa brincadeira não existe. Isso é um crime. Isso não pode ser caracterizado como brincadeira, não pode e não deve. Por isso mesmo que nós vamos tomar todas as medidas cabíveis. Porque você está lá exercendo o seu trabalho com tranquilidade, de repente recebe uma ameaça dessa envergadura
E a gente sabe que, em muitos casos, as ameaças, que às vezes foram levadas como brincadeira, se tornaram, infelizmente, realidade. E a gente não pode pensar que aqui essas ameaças poderão vir a se tornar realidade, porque pode acontecer, deputado Suplicy. E não basta a Assembleia ter uma entrada, todas as suas entradas, de uma forma a fazer a detecção de metais. Isso só não basta. Porque as pessoas, às vezes, quando elas querem fazer o mal para alguém, elas dão um jeito de ultrapassar esses limites que lhes são colocados. Por isso mesmo que as medidas vão ter que ser muito duras e muito rigorosas. E isso não é um papel só das mulheres, é um papel dos 94 deputados e deputadas desta casa. Esta casa tem que se comprometer a trabalhar no sentido de eliminar essas práticas criminosas que a gente acaba sendo submetida apenas pelo fato de sermos mulheres. A deputada Solange Freitas deu mais detalhes das ameaças, evitando citar todo o cunho depreciativo, misógino e racista que continha nelas. Ela disse que não chegou a receber o e-mail, mas se solidarizou com as colegas. Eu não podia me calar diante dessas ameaças que as deputadas sofreram aqui no final de semana. Várias receberam e-mails com ameaças. Eu não recebi esse e-mail, mas o teor dessa ameaça é estendido a todas nós, deputadas desta casa. Não dá nem para dizer, falar ou ler o que está escrito nesse e-mail, tamanho texto absurdo que ele escreveu. Mas, em outras palavras, essa pessoa, esse idiota, esse canalha, esse bandido, diz que vai estuprar e matar todas as deputadas, que vai invadir esta casa e vai nos fazer de reféns, estuprar, matar, e antes disso vão ter vários requintes de crueldade com todas nós. Cita nominalmente algumas deputadas, cita um filho de uma deputada, um absurdo total, o que a gente viu nesse fim de semana, esse tipo de ameaça, que, aliás, nós mulheres sofremos covardemente todos os dias. Muitas mulheres sendo vítimas de feminicídio, de ataques, e para nós mulheres é sempre tudo mais difícil, em qualquer profissão. Às vezes tem muito preconceito, eu não vou escolher uma advogada, vou escolher uma advogada, eu não vou escolher uma médica, eu vou escolher um médico. E na política, isso tudo é muito pior. Todas nós, deputadas, para nós estarmos aqui, nós sofremos muito. Podem ver, podem observar o caso de cada deputada que está aqui. Nós somos em 24 deputadas. Dos 94, nós somos 24. Vejam o histórico de cada uma. O que cada uma sofreu para estar aqui. Toda a violência que a gente sofreu, violência política de gênero, tentam nos calar, não querem que a gente ocupe esse cargo, não querem que a gente ocupe cargos de destaque. Os deputados Eduardo Suplicy, deputado Reis e Guilherme Cortes também estenderam sua solidariedade às parlamentares. Quero primeiro deixar aqui o meu apoio e solidariedade a todas as nossas colegas deputadas estaduais desta casa, que receberam um e-mail com ameaças de morte, de estupro, na manhã do último sábado. A mensagem, com teor violento e ofensivo, citava nominalmente algumas parlamentares e continha conteúdo misógino, racista e capacitista. É extremamente grave o que ocorreu, não podemos tolerar. Precisamos de uma apuração rígida dos fatos. Aqui, reitero minha solidariedade, deputada Beth Saão, a todas as deputadas desta casa. O deputado Reis elencou as medidas que mais tarde foram tomadas a fim de garantir a proteção das deputadas. A respeito das ameaças que foram feitas às deputadas dessa casa, eu entendo que tem que pedir ao presidente que providencie a escolta. As deputadas vão precisar de escoltas para poder transitar no estado de São Paulo, né, visto gravíssimas essas ameaças, muito grave o que aconteceu. Tem que se ater também aos corredores onde estão os gabinetes, a Polícia Militar ficar mais próximo dos gabinetes onde tem as senhoras deputadas,
porque como aqui o trânsito é um pouco livre, pode entrar pessoas e causar perturbações. E aprofundar a investigação, exigir do Departamento de Polícia Judiciária, e, se for o caso, até recorrer à Polícia Federal, para que haja uma grande investigação e que esses que estão fazendo essas ameaças, esses ameaçadores, sejam presos na forma da lei. Cortez endossou as palavras dos colegas e ainda fez um apelo para que o governo Tarcísio use a inteligência da polícia para combater as milícias digitais, que se sentem à vontade em cometer esse tipo de crime hediondo. Eu queria me solidarizar com todas as deputadas estaduais dessa casa, que no último fim de semana, todas elas foram vítimas de uma ameaça contra a sua integridade e suas próprias vidas. Mais uma das ameaças que são conduzidas por esses pervertidos, por esses criminosos, essas pessoas que se utilizam do anonimato de uma rede social, da internet, para tentar espalhar o terror. Eu, aliás, antes de começar o meu mandato, recebi uma ameaça com essas mesmas características, com coisas perturbadoras, que só tem o objetivo de tentar fazer as pessoas retrocederem, se calarem ou se intimidarem. E essa ameaça, que dessa vez é dirigida a todas as mulheres deputadas estaduais, não pode ser tolerada. Não pode ser tolerada pela Assembleia Legislativa, pelo governo de São Paulo. É urgente, senhora presidente, que a gente avance com uma política para combater a violência política de gênero, a violência política em geral, que atinge sobretudo as mulheres, as pessoas negras, as pessoas LGBTs, que quando ousam ocupar um espaço como esse, que historicamente nunca foi aberto para nós, gera muita indignação das pessoas, e eles respondem a essa indignação com as suas ameaças, com o seu discurso de ódio. É urgente também, senhora presidente, que a gente regulamente essas tecnologias, as redes sociais, o ambiente digital, porque a internet não é uma terra sem lei. A gente tem visto esse ano uma série de matérias, reportagens sobre as nossas crianças que estão sendo aliciadas nesses aplicativos, Telegram, Discord, para atentar contra as suas próprias vidas e dos seus colegas. E a gente vê pessoas muito mal intencionadas que manipulam esses jovens para o cometimento de crimes, se protegendo de maneira covarde atrás do anonimato de um e-mail criptografado, de uma rede social. Isso não pode ser tolerado. Então, eu queria, em nome de toda a bancada do PSOL, me solidarizar às 24 deputados estaduais dessa casa que sofreram ameaças inaceitáveis, nojentas, repugnantes contra as suas vidas, que deveriam envergonhar todo o poder legislativo. Mas espero que tanto o presidente André do Prado, a Assembleia Legislativa, o secretário de Segurança Pública, o governo Tarcísio, a partir desse caso, tome medidas para proteger a vida e a integridade de todos os parlamentares. Combater esses grupos, essas milícias de ódio, e usar a inteligência da nossa polícia civil, da polícia militar, para ir atrás dessas pessoas que se sentem confortáveis e impunes para espalhar o terror e para cometer crimes. Esse caso não pode passar batido e ficar impune.